Nos últimos meses, uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes de Israel tem chamado a atenção do mundo inteiro. Um local sagrado, milenar e carregado de simbolismo. O tanque de Siloé, citado no Evangelho de João como cenário de um dos milagres mais marcantes de Jesus Cristo, a cura do cego de nascença. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Durante mais de 2000 anos, esse tanque foi apenas um nome nas páginas do Novo Testamento. Mas agora, arqueólogos estão literalmente trazendo à luz a estrutura original da época de Jesus e o que encontraram está surpreendendo até os mais céticos. As escavações realizadas pela Autoridade das Antiguidades de Israel e pela Fundação Cidade de Davi vêm revelando detalhes impressionantes da engenharia e da vida cotidiana em Jerusalém no século I. Para muitos estudiosos, essa é uma das provas mais fortes da veracidade histórica dos relatos bíblicos. Entre pedras, inscrições e antigas passagens subterrâneas, o que está emergindo do solo parece unir arqueologia e fé de uma forma que poucos esperavam. O local não é exatamente novo. Partes do tanque foram descobertas por acaso em 2004 durante obras de esgoto realizadas em Jerusalém. No entanto, o que está acontecendo agora é algo totalmente diferente. A Autoridade de Antiguidades de Israel, junto com a Fundação Cidade de Davi, iniciou uma escavação completa e sistemática no sítio, algo nunca feito antes. E os resultados têm impressionado até os mais céticos. Entre as descobertas mais significativas estão os degraus originais. Os arqueólogos conseguiram revelar degraus de pedra que datam da época do Segundo Templo, exatamente o mesmo período em que Jesus teria vivido. São possivelmente os degraus que o homem cego desceu tateando antes de ser curado. A dimensão real do tanque. Antes se acreditava que o Poço de Siloé fosse apenas uma pequena fonte, mas agora sabemos que se tratava de um reservatório gigantesco com degraus em 3 lados, utilizado como um mikvah, um banho ritual de purificação para os milhares de peregrinos que subiam ao Templo de Jerusalém. Engenharia antiga impressionante. As escavações mais recentes concluídas este ano, 2025, revelaram estruturas ainda mais antigas, inclusive uma barragem de 2.800 anos do período do Primeiro Templo. Essa construção ajudava a abastecer o reservatório, mostrando que o local era de grande importância estratégica muito antes de se tornar um símbolo bíblico. Mas afinal, o tanque de Siloé estava perdido mesmo? Sim, e por quase 2000 anos. Assim como o Segundo Templo de Jerusalém, o tanque de Siloé foi completamente destruído pelos exércitos romanos no ano 70 d.C., durante a repressão à Grande Revolta Judaica. Com o passar dos séculos, novas cidades foram erguidas sobre as ruínas da antiga Jerusalém. O tanque ficou enterrado sob toneladas de escombros, esquecido pela história. Mas, de forma quase poética, isso acabou se tornando a sua salvação. O solo e as construções posteriores protegeram suas pedras originais do desgaste do tempo, permitindo que chegassem até nós praticamente intactas. Para historiadores, arqueólogos e estudiosos da Bíblia, o que está acontecendo em Jerusalém é muito mais do que uma simples escavação. É a transição do texto para a pedra. É bom salientarmos que a arqueologia não tem o papel de provar a fé, mas de contextualizá-la. E o tanque de Siloé faz exatamente isso. Mostra que os locais descritos nos evangelhos realmente existiam, que os rituais, as rotas e as tradições narradas há 2000 anos eram parte de um cenário real. Os achados confirmam cada detalhe. Havia um tanque, ele era usado para purificação, ficava no caminho do templo e possuía degraus talhados em pedra, exatamente como descrito no Evangelho de João.
Ziv Orenstein, diretor de assuntos internacionais da Fundação Cidade de Davi, declarou em entrevista que esta é uma das afirmações arqueológicas mais inspiradoras da Bíblia, reforçando o impacto histórico e espiritual da descoberta. E não foi só o tanque que foi descoberto. A barragem que o abastecia também foi. Com 12 metros de altura e mais de 20 de extensão, ela é considerada a maior já descoberta em Israel. Datada do século IX a.C., a construção controlava as águas da nascente de Guion e as fortes chuvas que desciam pelo antigo vale da cidade. Os arqueólogos foram além da escavação física. Eles queriam provas científicas sobre o período exato em que o tanque de Siloé foi construído. Para isso, utilizaram um dos métodos mais precisos da arqueologia moderna: a análise de radiocarbono, uma técnica que mede a quantidade de carbono 14 em materiais orgânicos para determinar a sua idade. Durante a escavação, galhos e pequenos fragmentos de madeira foram encontrados misturados à argamassa usada na construção dos muros do tanque. Essas amostras foram cuidadosamente analisadas em laboratório e o resultado surpreendeu até os especialistas. O mais impressionante, como já falamos, mas vale reforçar, é como essa obra resistiu ao tempo. Protegida durante séculos por camadas de terra e ruínas, preservando a estrutura que ajudou a formar o tanque de Siloé, local de imenso valor histórico e religioso. Será apenas uma proteção natural ou algo mais? Essa descoberta não só amplia o conhecimento sobre as técnicas de engenharia antigas, como também reforça a ligação entre arqueologia, fé e sobrevivência humana. Um lembrete poderoso de que o passado bíblico não está apenas nas escrituras, mas também nas pedras que ainda sustentam a história de Jerusalém. Os testes indicaram que o tanque de Siloé tem aproximadamente 2.800 anos, o que o coloca no período do primeiro templo, quando os reis Joás e Amazias governavam o reino de Judá. Mais do que isso, a análise de radiocarbono reforça algo que os arqueólogos e teólogos vêm apontando: a convergência entre ciência e fé. As provas físicas encontradas em Siloé não apenas validam relatos bíblicos, como também ajudam a reconstruir com precisão a Jerusalém dos tempos antigos. Sem essa barragem, a água desceria livremente pelo terreno até o Vale do Cedron e depois para o Mar Morto, desperdiçando um recurso precioso, o que mostra a engenhosidade dos habitantes da época e como exatamente Jerusalém conservava sua região. A estrutura revela um sistema hidráulico surpreendentemente avançado para a época, capaz de captar, armazenar e distribuir água com inteligência e planejamento. Essa tecnologia não apenas mantinha o equilíbrio ambiental da região, mas também assegurava a sobrevivência de um povo que dependia totalmente da chuva e das fontes naturais. Afinal, o reino de Judá enfrentava desafios naturais constantes: secas prolongadas, tempestades intensas e escassez de recursos. A barragem do tanque de Siloé foi uma resposta direta a esses desafios. Ela armazenava a água da chuva para os meses de estiagem e protegia os vales de inundações repentinas. Os antigos israelitas já compreendiam algo que só recentemente nós voltamos a valorizar: a importância de preservar e gerenciar os recursos naturais com sabedoria. Esse sistema hidráulico foi vital para o desenvolvimento e a estabilidade da região, uma prova viva de que, mesmo em tempos antigos, o ser humano era capaz de criar soluções inteligentes diante das forças da natureza. Mas agora, vamos falar um pouco do caráter religioso do tanque, o que ele realmente significa, biblicamente falando. Afinal, qual a importância dele? Bom, o tanque de Siloé é simplesmente um dos locais mais simbólicos do Novo Testamento.
É nele que acontece um dos milagres mais marcantes de Jesus, que repetimos aqui, relatado em João 9,7, quando ele cura um homem cego de nascença, dizendo: "Vá, lave-se no tanque de Siloé." E o homem obedece e volta enxergando. Esse episódio representa a fé e o poder divino em ação, a confiança que transforma ao ser guiada pela força do Senhor, a obediência que traz a cura. Conforme o tempo passou, o tanque permaneceu como esse centro de adoração divina, um ponto importante para os primeiros cristãos e até para o povo judaico que antecedeu a chegada de Cristo. Além do seu uso prático, ele tinha uma função ritual, sendo usado em banhos de purificação antes das peregrinações ao templo. A recente descoberta dos muros e degraus originais reforça a autenticidade histórica do local mencionado nas Escrituras. Esse elo entre texto sagrado e evidência material transforma o tanque de Siloé num símbolo vivo, um testemunho que aproxima o espiritual do histórico, o passado do presente. A revelação do tanque de Siloé não ficou restrita à comunidade acadêmica. O próprio ministro do Patrimônio de Israel, o rabino Amishai Eliyahu, declarou publicamente que a descoberta é uma prova da força, fé e engenhosidade do antigo reino de Judá. Além do seu valor histórico, o projeto marca também um avanço tecnológico sem precedentes. Os pesquisadores aplicaram métodos modernos de escavação digital, análise de radiocarbono e mapeamento 3D para reconstituir a estrutura com precisão milimétrica. As escavações em Jerusalém continuam revelando que o passado ainda tem muito a nos dizer. Cada achado reforça a conexão entre fé, história e ciência. Um belíssimo exemplo de como o conhecimento humano, unido à missão espiritual, ainda consegue nos trazer conhecimentos importantíssimos sobre a nossa história. E enquanto as novas análises seguem, uma coisa é certa: o que antes era apenas um versículo, agora é um testemunho físico da antiguidade, capaz de emocionar até os mais céticos. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.